rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de seleção brasileira. Ontem tivemos o primeiro dos 2 amistosos de preparação para a Copa América e temos muita coisa para tirar desse amistoso, tá? Apesar do Dorival ter entrado com um time B, apesar de ter sido uma vitória ali no sufoco, mais uma vez precisando do Endrick, esse fenômeno da natureza, para decidir a partida para a seleção brasileira, mas tem muita coisa para tirar aqui e do que pode ser esse time na Copa América, na competição oficial, e é sobre isso que a gente vai falar. Conceitos táticos, decisões do Dorival, vamos debater aqui com muitos argumentos. Considere se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e ajudar nessa meta que a gente está querendo aqui de chegar a 100 mil inscritos ainda este ano de 2024. Mas vamos para o que interessa, vamos falar de seleção brasileira e desse jogo problemático e animado contra o México. Primeiro eu queria apegar aqui com vocês na decisão do Dorival de ter colocado um time B. Cara, é o seguinte, eu imaginava que ele já usaria esses 2 amistosos para afirmar um time titular. Querendo ou não, até ontem ele só tinha 2 jogos com a seleção brasileira. A gente sabe como são escassos os treinos e a oportunidade de treinar com todos esses jogadores. Eu imaginei que ele faria já um time titular para jogar nesses 2 jogos e fazer os testes necessários. Ele foi por outro caminho. Tem muitos jogadores jovens de seleção nesse elenco, né, nessa nova fase. Assim, você pega, por exemplo, que entrou de titular, o Ederson e o Evanilson, nunca tinham sido nem convocados, né? Outros aqui como Savinho, Ian Couto, Bremer, Arana, poucos minutos de seleção brasileira, né? Então, eu acho que ele usou esse jogo, esse primeiro amistoso, para testar esses jogadores em campo, né? Sentindo a pressão de um jogo oficial, com a camisa da seleção brasileira. Acho importante pelo lado emocional, né? Psicológico. Por outro lado, eu acho que ele também teve a oportunidade de ver esses jogadores, né? Como eu disse, no fogo, e observar ali algumas mudanças que podem ser feitas no time titular. Porque se ele entra com essa equipe, ele também demonstra quem são os seus titulares, né? Se tinha uma dúvida na lateral esquerda, ele já deixou claro que é o Wendel o titular, né? Porque entrou com Arana. A mesma coisa acontece no meio-campo, né? Se a gente imaginava que poderia ter um Douglas Luiz de titular ou um Andreas, assim, pode até acontecer daqui pra frente com a atuação que tiveram nesse amistoso, mas a primeiro ato eles são reservas, né? Então eu acho que a formação diz um pouco sobre isso e sobre esses testes que ele queria fazer. Com a exceção do Alisson, que assim, foi titular e para mim tem que ser titular durante toda a competição. Mas eu vou falar aqui, se o Ederson estivesse, que talvez isso poderia ser diferente por uma ideia de jogo do Dorival, tá? Mas falando de escalação, acho que eu entendi o que o Dorival quis fazer. Acho que agora você também entendeu. Vou dar uma passada rápida pela atuação desses jogadores titulares, tá? Porque são reservas e se algum teria alguma condição de assumir a posição durante a Copa América. O Alisson, como eu já disse, titular absoluto para mim. Tem um porquê, tem um porém. Falando mais taticamente agora, o Brasil teve dificuldades na ideia de jogo do Dorival de sair com a bola nos pés dali de trás, né? Que você saia jogando com os pés em toques curtos e próximos, atraindo a marcação adversária e cria um espaço para os seus meio-campos percorrerem com a bola e gerarem situações de superioridade numérica, seja por um lado ou pelo outro com os pontas e os meio-campistas com esse espaço gerado pelo ataque dos adversários, né, na pressão. Não funcionou tão bem. Não sei se vai funcionar com os titulares, mas Bremer, Militão, eu acho até que o Militão tem essa qualidade com a bola no pé, tá? Dá até pra ver por aquele passe sensacional que ele deu pro Ian Couto no segundo gol, mas eu acho que o Militão tá em uma recuperação até de ritmo, né? Acho que ele é um dos melhores zagueiros, tem que ser titular na seleção brasileira, mas ele tá se recuperando em questão física mesmo. O Bremer acho que não tem essa qualidade toda, comparando com os outros, claro, para sair jogando. E o Alisson, assim, ele faz o possível, né? Essa era a questão que eu estava indo falar do Alisson. Tendo o Ederson, imaginando e vendo o que o Dorival pensa de saída de bola, eu acho que quando os dois estiverem bem fisicamente, no caso o Ederson também estiver bem,
eu acho que ele vai optar pelo Ederson, porque eu acho o Alisson mais goleiro que o Ederson, tá? Mas acho o Ederson, ele tem esse diferencial com a bola nos pés, né? E se é isso que o Dorival quer, acho que ele vai acabar sendo a primeira opção quando estiver bem fisicamente. Falando dos laterais, Arana e Ian Couto, parte mais uma vez do que o Dorival vai querer. Ofensivamente falando, acho que talvez eles deveriam ser os titulares, né? É difícil que você ataque com dois laterais sempre, mas o Ian Couto fez uma grande partida ofensivamente falando. Assim, o lance do gol, como eu disse aqui agora, ele parte para cima, tem a infiltração, ele parte para cima do zagueiro. Em 3 ou 4 oportunidades durante a partida, ele fez uma ultrapassagem muito eficiente. Acho que o fato do Savinho estar ali do lado dele e eles já terem esse entrosamento, que o Dorival talvez tenha usado isso também do outro lado, né? Que os pontas fechem para que os laterais abram pelo lado, mas esse movimento também acontece inversamente, mais uma vez. No gol do Martinelli, enquanto o Martinelli estava entrando para a área, para abrir espaço, talvez para um rebote, enfim, para o Arana do lado esquerdo, o Savinho, que estava fazendo o movimento para dentro do campo, né? Ele sai e o Ian Couto vem por dentro para dar o passe para o Martinelli. Então, acho que essa troca de laterais é muito importante, mas talvez com esses pontas, né? Eu acho que a opção do Dorival de ter feito isso com os laterais hoje diz respeito ao fato de jogar com Savinho e Martinelli. E também pelo adversário. Beleza, mas eu não vou nem entrar nesse ponto. Vamos tentar analisar a cabeça do Dorival aqui, independente de quem estava enfrentando. Acho que quando tiver, e foi o que aconteceu quando entraram, né? Quando se tem Vinícius Júnior e um outro ponta de muita qualidade, acabou não entrando ontem, né? Mas que seja o Rodrigo, no caso ontem foi o PP, né? Que entrou no lugar do Martinelli e depois inverteram Vinícius Júnior e PP. Que seja o PP ou o Rodrigo quando entrar. Eu acho que esses caras de mais qualidade, eu acho que o Dorival, é daí que parte a ideia de jogo dele, né? Com os laterais titulares, sendo o Wendel por um lado e quem é o lateral direito reserva agora? Me fugiu. E o Danilo pelo outro. Que você se defenda melhor para que seus pontas, que não ajudam tanto na parte defensiva, consigam retornar. Enfim, eu acho que funcionou, ofensivamente falando. Defensivamente, não. O Ian Couto, tanto o Ian Couto quanto o Arana têm problemas defensivamente, muito graves. Talvez contra um adversário melhor, isso poderia ontem ter tido... o Brasil poderia ter tido problemas ainda maiores do que teve, né? Então, sofreu 2 gols do México. Vamos lá. Meio-campistas, Douglas Luiz, Ederson e Andrés. Cara, não achei um grande jogo do Douglas Luiz e o Ederson meio apagado, né? Talvez sentindo peso, cansaço, enfim. Estreia com a seleção brasileira. Não conseguiu participar tão bem da construção das jogadas. Enquanto eles estavam em campo, o Brasil não sofreu tanto, né? Defensivamente falando, a não ser pelos próprios erros. E do meio campo aqui eu tiraria o Andrés. Foi eleito até o craque do jogo, né? Saiu cedo o Andrés. E o Brasil piora quando ele sai. Não sei se pela ausência da qualidade ou do dia dele, né? Ou se o Paquetá também entrou muito mal. Já falando aqui agora de substituições, né? Bruno Guimarães entrou no lugar do Douglas Luiz e o Paquetá entrou o Paquetá no lugar do Andrés e o Bruno Guimarães no lugar do Douglas Luiz e João Gomes no lugar do Ederson. Me embolei aqui, mas vocês entenderam. Paquetá não entrou bem ontem, tá? Não sei o quanto a situação extracampo tem envolvido psicologicamente nele, mas meio desligado do jogo. Acho que faltou dele nos 2 gols que o Brasil tomou. Aquele primeiro combate, enfim. Acho que o Paquetá não entrou bem ontem. Mas o Andrés, grande partida, um belo gol. Saiu ali no início da partida, né? O gol do Andrés. E já emendo aqui para falar do Savinho. Que partida do Savinho. Mais uma vez, acho que também ele foi favorecido, assim como o Ian Couto, por jogarem do mesmo lado, jogarem no Girona e terem esse entrosamento. O Savinho jogou muito bem ontem. Ele consegue ajudar defensivamente. O gol que o Andrés faz é uma arrancada do Savinho praticamente do meio campo até tocar pro Andrés. Muito bem, acho, falando dos testes do Dorival, talvez o Savinho e o Andrés seja quem mais possa colocar, eu não vou nem falar, o Andrés eu acho que pode colocar uma ponta de dúvida, o Savinho não. Acho que o Savinho, apesar da grande partida, ele não vai colocar dúvida na cabeça do Dorival, mas acho que ele se confirma como uma ótima opção de segundo tempo, né?
que o Brasil esteja precisando de mais velocidade, de mais gás e qualidade, que ele entre e substitua alguém em um segundo tempo de necessidade. Já o Andreas, eu acho que ele sim pode colocar uma dúvida na cabeça do Dorival, imaginando o que pode ou não acontecer com o Paquetá, quanto ele consiga desempenhar. Acho que o Andreas pode colocar essa dúvida. Martinelli jogou bem, né, cara? O final de temporada do Martinelli no Arsenal não é tão bom, não foi tão espetacular, e depois da lesão ele não volta tão bem. Se vocês não lembram, ele foi convocado em março, para os amistosos de março, mas não foi por lesão e não voltou tão bem dessa lesão. Mas ontem ele jogou bem, eu achei que ele conseguiu infiltrar, as infiltradas que ele deu geraram muito jogo, conseguiu fazer o gol, acho importante também, até pro anímico do jogador, né? Conseguiu se entender ali com a Arana. O jogo acabou sendo mais do lado direito, mas acho que o Martinelli jogou bem. Não acho que coloque nenhuma dúvida na cabeça do Dorival também, mas é o substituto imediato do Vinícius Júnior, né? E o Evanilson, acho que eu colocaria algo parecido com o Ederson, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a estreia, o peso, o time, a seleção brasileira também não procurou tanto esse atacante central no primeiro tempo. Ele estava voltando, muitas vezes fazendo um pouco ali de criação, buscando a bola. O Evanilson deu na cara que queria jogar, né? Teve um lance bem no início do jogo que ele tivesse corrido um segundo antes, talvez, poderia ter chegado na bola e ele aberto o placar. Mas acho que não foi uma grande partida, mas estreia de seleção, né? Eu imagino como deve ser complicado. E é isso. Acho que a gente pode esperar mais do Evanilson. Mas nessa primeira convocação, nessa Copa América, talvez não seja o jogador que a gente vê no Porto há alguns anos. Beleza? Falando dos gols, já falei dos gols do Brasil, né? Tanto do Andrés quanto do Martinelli. Uma grande jogada do Ian Couto no gol do Martinelli. O Brasil sofre 2 gols, né? E aqui vem um problema, cara. Assim, mostra a fragilidade defensiva do Brasil, né? Ok que Militão e Bremer não sejam titulares, mas os gols que o Brasil sofre, assim, o primeiro é uma ultrapassagem, né? Eu, na hora da transmissão, achei, inclusive, o gol foi creditado ao Quinones, né? Mas Quinones, que é atacante do América do México, enfim. Eu achei que o gol tinha sido contra do Ian Couto. Me pareceu que pegou no pé dele. O juiz creditou para o Quinones, mas isso pouco importa. Um erro ali de marcação do meio campo, do Arana. O Bremer poderia ter chegado mais junto, interceptar aquela bola que passa ali. Acho que o Brasil naquele momento estava tranquilo no jogo, no que diz respeito já estava 2-0, né? Acho que eles têm algo de desatenção no primeiro gol. No segundo, muito, né? Assim, o Alisson, e assim, quem critica o Alisson, dê licença desse canal, brincadeira, pode ficar aí. Critica aqui, comenta aí embaixo. Mas, zero culpa do Alisson, né? Faz uma defesa espetacular no cabeceio, e a bola sobra, e que o cara chute forte naquela diagonal ali tão perto, acontece, né? O Martínez, que entrou no segundo tempo, joga no Pumas, né? No Pumas, se não me engano. 2 gols de desatenção, de ritmo e, assim, entrega um pouco do que esse Brasil, do que pode acontecer, né? A Copa América não tem seleções tão fortes no que diz respeito a domínio de jogo. Tentem me entender. Não é nada que um eurocentrismo, que a Eurocopa isso, aquilo. Nem vou entrar nesse parâmetro de comparação. Mas no que diz respeito a domínio de jogo, principalmente contra o Brasil vai encontrar seleções mais reativas, entende? Então, você tem que manter um nível de concentração, defensivamente falando, muito alto, porque se você não mata o jogo lá, e esses caras não ataquem tanto, mas quando ataquem sejam tão incisivos, que esse nível de atenção tem que estar lá em cima, porque senão acontece o que aconteceu aqui e sofra 2 gols tão rapidamente, né? Um jogo que estava ganho, uma tranquilidade, e em 2 lances toma um 2-2 e poderia ter, imagina, né? Conhecendo a imprensa brasileira e os torcedores também, da forma que agem, que pensam, se o Brasil empata esse jogo contra o México, né? Terra arrasada e o Dorival ia estar nas cordas, enfim. Então acho que se tem atenção
também pode falar assim, mas era um amistoso. Mas isso vai acontecer na Copa América. O Brasil vai dominar seus jogos, pode sair na frente e tem que ficar esperto, porque esses times lutam por 1, 2, 3, 4 bolas em um jogo e tentam ser muito eficientes nessas arrancadas, né? Já falei da forma de jogar com os laterais do Dorival, acho que é algo a se ver. Aparentemente, o jogo contra os Estados Unidos na quarta-feira, ele vai jogar com os titulares, né? Aí sim, já como um teste, enfim. Acho que vai ser completamente diferente no que diz respeito à forma de jogar com os laterais, tá? Danilo e Wendel são completamente diferentes de Arana e Ian Couto. Imaginando que deva ser Vinícius Júnior e Rodrigo, vou até falar sobre isso agora, né? Que vai entrar o assunto, o Endrick, o grande assunto. Mas imagino que deva ser Endrick e Rodrigo pela direita e Vinícius Júnior pela esquerda. Acho que a gente vai ver uma movimentação de laterais bem mais contida, tá? Com Wendel e Danilo, e que esses meio-campistas ajudem mais na superioridade numérica que o Dorival tenta fazer nos cantos do campo. E sobre a saída de bola, acho que deva melhorar. Aparentemente a zaga titular vai ser Marquinhos e alguém, né? Marquinhos e alguém. O Gabriel Martinelli está se recuperando para a Copa América. Não sei se vai estar pronto para o amistoso de quarta-feira contra os Estados Unidos, mas que seja Marquinhos ou Beraldo, ou Marquinhos ou Martinelli. Acho que tem saída de bola melhor do que Bremer e agora melhor do que Militão, pelo momento que vive Militão, no que diz respeito à recuperação rítmica, né? Acho que pode melhorar a saída de bola, mesmo com o Alisson, tá? Danilo e Wendel também tem um bom passe, ficam por mais tempo bem fisicamente, até pela distância que percorrem no jogo, né? Diferente de Arana e Ian Couto. Vamos ver o que o Dorival vai pensar nessa ultrapassagem de laterais. E agora, né, já temos, depois de falar por 17 minutos, agora exatamente, vamos falar de Endrick, né? Que tanta gente já falou, acho que assim, é chover no molhado, né? Ele se prova, mais uma vez, acho que até falei no início do vídeo, é um fenômeno da natureza, né? O Endrick. Assim, daquelas coisas que acontecem de 20 não vai ser, né? De 15 em 15 anos no futebol brasileiro, vamos colocar assim. 15 anos atrás você teve o Neymar, e eu falo assim, de jogadores que fazem muita diferença ainda muito jovens, tá? Que hoje a gente tem a Vinícius Júnior, Rodrigo, jogadores muito talentosos, mas que precisaram percorrer um caminho, seja na Europa ou no próprio Brasil, para chegar nesse patamar. O Endrick já começou assim, e aí a gente pode citar aqui, sei lá, o Neymar, o Adriano, o Ronaldo lá atrás. Aparentemente é uma coisa que acontece de 15 em 15 anos, né? O Kaká também, ali no início dos anos 2000. Então, e agora é o Endrick. Cara, assim, que estrela. E eu acho que mais importante do que os gols é como ele joga bem, né? Cara, o Endrick, assim, ele tem 3 jogos com a seleção brasileira, ele não foi titular em nenhum e tem 3 gols. Eu até anotei aqui, nesses 3 jogos que ele fez, eu acho que ele jogou algo em torno de 160 minutos. Eu tinha anotado aqui, mas já me perdi nas anotações. Ele tem 6 finalizações nesses meios jogos que ele jogou, 4 no gol. E dessas 4, 3 gols. Então, assim, além de jogar bem, ele deu, acho que 2 passes para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior acaba perdendo o gol. 2 jogadas ali pela lateral. Ele joga bem, tem um chute para fora. Além dos gols, ele gera jogo para os seus companheiros e para ele mesmo. Apesar de ser pequeno, quando está em campo, chama atenção, recebe muitas bolas, se movimenta bastante, até pela idade, enfim. Mas acho que é uma característica do jogador também, né? Que ele não seja tão alto, mas que tenha força e muita velocidade, além da qualidade técnica, enfim. Ele joga muito bem, além dos gols. Então acho que assim, é indiscutível pelos jogadores que estão. Eu falei sobre isso no vídeo postado na quinta-feira, né, falando sobre o Endrick ser ou não titular da seleção brasileira, e esse jogo só reafirma, né, como ele tem que ser titular dessa seleção, que seja pelos jogadores que estão convocados, que seja pelo momento. Já falei, é problemático que a seleção dependa de um jogador tão jovem quanto o Endrick, é problemático, mas
cara, joga com o que tem, né? E assim, hoje tenho pouquíssimas dúvidas que o Endrick deva ser titular nessa seleção brasileira. Pelo que faz, pelo que já fez, pela força da natureza que como o jogo muda quando ele tá em campo, assim como os grandes jogadores, né? E faz o gol, cara, de cabeça, baixíssimo, ele é bem baixo, e faz o gol de cabeça depois de um belo lançamento do Vinícius Júnior, que eu acho que jogou bem, tá? Apesar dos gols perdidos, acho que é uma questão de confiança do Vini na seleção brasileira, algo que acho que nessa Copa América ele deve deslanchar, independente de título ou não, tá? Tô falando de desempenho dentro de campo mesmo. Uma coisa que eu acho que o Vini acaba devendo um pouco ainda com a camisa da seleção. Mas o Endrick faz um gol depois de um belo cruzamento do Vini de cabeça, o goleiro nem pula, e mais uma vez no final do jogo, mais uma vez levando a galera e tira a camisa, e tem que ser assim mesmo, que você puxe o torcedor, que você faça. E eu acho que o Endrick, apesar da pouca idade, ele já tá criando isso, que os seus companheiros também acreditem que você vai resolver. Cara, assim, acontece com eu queria só dar esse exemplo, porque no Media Day do Real Madrid, antes da final da Champions League, se eu não me engano é o Marcelo Beckler, que entrevista o Dani Ceballos, volante, meio campista, reserva do Real Madrid, e ele diz, quando tá difícil, a gente joga no Vini. Esse é o contexto do Real Madrid, mas isso já aconteceu no Real Madrid com o Benzema, com o Cristiano Ronaldo, e acontecia no Barcelona com o Messi. Eu não estou comparando o Endrick com esses jogadores. Acontecia no Santos com o Neymar, mas que seus companheiros acreditem que quando está difícil, você pode resolver. E eu acho que ele está criando isso dentro da seleção brasileira e com o tempo vai se tornar ainda mais forte, mais incisiva essa chegada e esse estabelecimento dele como camisa 9 da seleção brasileira. Bom, é isso, né, galera? É isso. Voltamos na terça-feira. Terça-feira tem vídeo. Não sei o tema ainda, tá? Vou decidir. Mas quarta-feira tem jogo da seleção brasileira. Eu não olhei o horário ainda, mas provavelmente deve sair na quinta de manhã o vídeo analisando a partida. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui. Fala aí o que você achou da partida. Se você concorda ou discorda de mim em algum ponto. 22 minutos de vídeo, o famoso podcast. Mas para um domingo, né? Quem não tem tempo no domingo, né? Tá trabalhando errado. Brincadeira. Mas um bom vídeo aí pra você assistir deitadinho. Só não dorme. Você que tá me escutando, chegou até aqui, espero que não tenha dormido. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Um beijo, um abraço, até a próxima. Fui!